Pessoal, a aula de hoje é sobre leitura de projeto elétrico residencial. Você recebe um projeto elétrico para executar, você que é eletricista, e tem a dificuldade de entender a simbologia e fazer a leitura adequada e correta. Nessa aula eu explico em 10 minutos como se faz essa leitura de um projeto elétrico residencial. A simbologia, conforme a NBR 5444, eu apresento nessa tabela a simbologia de interruptores. Então, no diagrama elétrico, você vai colocar a simbologia. Então, a simbologia do interruptor simples é uma bolinha vazia com uma letra. Essa letra indica o comando, qual interruptor que comanda, né? Então, a bolinha cheia vazia é o interruptor simples de uma seção. O A é o ponto de comando. Aqui o diagrama unifilar, que a gente chama simbologia unifilar, que eu estou passando o mouse, e aqui a simbologia multifilar, essa chavinha que representa o interruptor simples. Aqui eu tenho um interruptor bipolar de uma seção, uma tecla, né? Então, é um interruptor bipolar de uma seção. É uma bolinha vazia com 2A, representando que é um interruptor bipolar de uma seção. A é o ponto de comando e 2 é um circuito bifásico. Então, a simbologia multifilar é essa simbologia que é uma chavinha com um interruptor com duas chaves. E aqui eu tenho um interruptor de dupla seção. É um interruptor simples de duas seções, né? De duas teclas. Então, ele tem duas teclinhas. Aí, na simbologia unifilar, vocês podem olhar. A é o comando, o interruptor do ponto de comando A, e aqui o ponto de comando B. Então, A é o ponto de comando, B é o segundo ponto de comando. E aqui é o diagrama multifilar. São dois interruptores, né? São dois interruptores independentes. Um para o comando A e para o comando B. Aqui eu tenho um interruptor de 3 seções. A bolinha cheia dividida em 3 partes. A, B e C representam A, ponto de comando, B, ponto de comando e C, ponto de comando. E aqui eu tenho um interruptor em diagrama multifilar, um interruptor, 3 interruptores simples, né, em uma caixinha só, né, em um espelho, onde cada interruptor será responsável por um ponto de comando. E aqui embaixo, uma bolinha cheia com ponto de comando, eu tenho um interruptor que a gente chama de interruptor three-way. Então, é um interruptor three-way. Então, o interruptor three-way, ele permite comandar a lâmpada em 2 pontos. Acender num ponto, apagar no outro ponto e vice-versa. A simbologia multifilar é um interruptor que apresenta 3 pontos, né? Você abre o interruptor, ele tem 3 pontos. E aqui eu tenho um interruptor intermediário, que a gente chama, ou interruptor four-way. Essa é a simbologia unifilar. É uma bolinha cheia, a outra vazia, a metade vazia, né? Então, esse interruptor tem essa simbologia multifilar, né, representando um interruptor four-way. O que a gente usa na diagramação de projeto, a gente usa diagrama unifilar, porque o diagrama multifilar fica muito complexo para poder representar nos projetos elétricos. Agora vem a simbologia dos quadros elétricos, né? Então, tem aqui o diagrama unifilar de um quadro elétrico. Então, esse quadro é um quadro, a simbologia dele é um quadro de distribuição parcial de luz e força, ou quadro terminal aparente. A gente pode chamar de QD, quadro de distribuição, ou QT. Né? Vocês podem observar que ele é aparente, ele não está embutido na parede, correto? Diagrama multifilar do quadro, a gente pode usar isso aqui, ó, QD, quadro de distribuição, neutro 1, né? Retorno 1, PE, né? E aqui do lado, nesse segundo ponto aqui, eu tenho o quadro de distribuição parcial de luz ou de força, quadro terminal embutido. Então, aqui é quadro terminal embutido, QT. E eu tenho o quadro de distribuição geral de luz e força aparente, é o quadro geral, aparente. Então, quando é quadro geral, a simbologia muda, né? É o quadradinho aqui com a metade cheia e a outra metade em branco. E aqui eu já tenho o quadro geral de distribuição de luz ou de força embutido na parede. Então, essas simbologias serão utilizadas para identificar quadro de terminal, né? Quadro de terminal, quadro de distribuição parcial e quadro de distribuição
geral nessas 4 nomenclaturas apresentadas para vocês, conforme a NBR 5444. Simbologia de eletrodutos e condutores. A simbologia de eletrodutos, vamos aqui, olha. Eu tenho essa primeira simbologia unifilar, que eu tenho um eletroduto, traço cheio representa um eletroduto embutido no teto ou parede. E aqui eu tenho o diâmetro desse eletroduto, 25 milímetros, por exemplo, né? A bitola do diâmetro, né? O diâmetro do eletroduto. Aqui, tracejado, é eletroduto embutido no piso. Então, se eu tenho um tracejado, eletrodo embutido no piso. Aqui eu tenho um eletroduto embutido no teto ou na parede, linha cheia. Aqui só está representando e mostrando aqui para vocês a bitola, 25 milímetros, esse eletroduto, olha, em milímetro aqui, ó, em milímetro. Aqui, eletroduto embutido no piso ou na parede. Eletroduto embutido no piso para telefone. Então, você vai fazer uma instalação de telefone embutido. É um pontinho tracejado, é embutido no piso para a parte elétrica. Aqui, eletroduto para som, campainha, né, anunciador. E aqui, muito importante, é um condutor de fase. Então, o condutor de fase é representado por esse risquinho aqui. Então, é um condutor de fase em um eletroduto embutido, no interior do eletroduto. Aqui é um eletroduto o quê? Embutido no teto ou na parede. Aqui é o condutor de fase dentro do eletroduto. E esse eletroduto linha cheia, ele deve estar embutido na parede ou no teto. Aqui eu tenho um eletroduto com um condutor de retorno no interior do eletroduto. Olha, o retorno é metade da fase. E aqui eu tenho um eletroduto com um condutor de terra, um condutor de um ponto de equipotencialização. Sempre no eletroduto, em cima da indicação do condutor, deve vir a seção do condutor. Deve indicar 2,5 milímetros quadrados, se ele for 2,5. Eu tenho que indicar o circuito aqui em cima. Qual é o circuito? Circuito 1, fio de 2,5. Circuito 2, fio de 1,5. E assim sucessivamente, tá? Então, esse aqui representa os condutores. Ainda continuando os eletrodutos, temos aqui o diagrama unifilar de uma caixa de passagem, aquela caixa de passagem que fica no teto, aquelas caixinhas de teto, 200 por 200 por 100, a caixa de passagem no teto. Aqui eu tenho uma caixa de passagem no piso, quadradinho, né, tracejado, passa no piso. E aqui eu tenho uma caixa de passagem na parede, ok? Um pezinho, caixa de passagem aqui, correspondendo às dimensões em milímetro dela. Aqui eu tenho uma representação muito interessante que é utilizada, uma residência de 2 pavimentos. Um eletroduto está subindo. Como que você representa o eletroduto está subindo? Uma bolinha vazia com uma setinha. E o eletroduto desce, é o contrário. E isso permite, né, fazer, né, a identificação no projeto elétrico. Aqui, eletroduto sobe, eletroduto desce, eletroduto que passa descendo, olha, e eletroduto que passa subindo. Essas simbologias são em conformidade com a NBR 5444. Tomadas. Vamos à simbologia das tomadas. Então, aqui eu tenho tomada baixa. Toda tomadinha com triângulo aqui é tomada baixa. Que não está preenchido, tomada baixa. Que está preenchido, se está tudo preenchido, tomada alta. Se está a metade preenchida, é tomada média. Agora vamos diferenciar. Então, aqui uma tomada de parede baixa, né? Qual é a altura da tomada? 300 milímetros do piso, ou 30 centímetros do piso acabado. Aqui é uma tomada média, uma tomada baixa, bifásica. Ó, 2 pontinhos representa tomada de parede baixa bifásica, altura de 300 milímetros do piso, ou 30 centímetros do piso. Aqui é uma tomada baixa, trifásica de 300 VA. Aqui uma tomada média, 1,30 de altura, né? Dá 1.300 milímetros, dá 1,30 do piso acabado. E aqui uma tomada alta, 2 metros, ou 2.000 milímetros, né? Então, a gente indica a potência em VA e o número do circuito também. Aqui, olha, representa esse 3, representa o circuito. Aqui o circuito e a potência da referida tomada. É o diagrama multifilar, está aqui o padrão atual de tomadas, com 3 pinos, padrão modelo novo, padrão antigo. Ok? Exemplo de ligação de uma tomada baixa. Vamos na ligação real. Eu tenho meu quadro,
meu QD, distribuiçãozinha aqui, tem aqui o desenho do eletroduto e aqui eu botei uma simbologia. Nesse eletroduto está passando o circuito 1 que vai atender essa tomada de 600 VA, que é uma tomada baixa. Então, eu tenho o condutor de fase, o condutor de nêutron, o condutor de fase e o condutor de terra. Representa circuito 1, bitola 2,5. Quando eu represento tudo esse diagrama aqui no diagrama real de projeto, eu tenho essa simbologia. Sai do quadro de distribuição o circuito 1 com o condutor de nêutron, fase terra, chega até a tomada, que é circuito 1, tomada baixa de 600 VA. Então, essa é a simbologia de uma tomada baixa, de um circuitinho de tomada baixa que representa o circuito 1. Ligação de um chuveiro. Então, o diagrama multifilar está representado aqui. Ó. Eu tenho a fase 1, R1, S1 e PE. Então, chuveiro bifásico. O PE é o ponto, o terra, né? o ponto de potencialização. Como que eu represento? Sai do quadro de distribuição, eletroduto aqui, olha, embutido. Né? Eu tenho fase e terra. Então, chuveiro bifásico, circuito 1. Está aqui, circuito 1, tomada alta, 2 metros, né? Bifásico, esses 3 pontinhos representam. E a potência, 5.400 VA, como fator de potência de chuveiro é 1, 5.400 watts. Agora, eu tenho essa identificação. Eu quero, é um exercício, identificar a ligação abaixo. Como que eu vou identificar a ligação abaixo? Essa bolinha maior aqui, já vou dizer para vocês, que representa um ponto de luz no teto. Então, está aqui, um ponto de luz no teto. Esse ponto de luz representa o circuito 1. E vai ter uma lâmpada aqui, por exemplo. E aqui o A é o comando. Então, se eu olhar aqui, desse lado, onde eu estou passando o mouse, na entrada, eu tenho o circuito 2, cujo circuito 2 ele tem nêutron, fase e terra. Os fios são de 2,5 milímetros quadrados. Esse circuito 2 atende essa tomada média e, conjugado na mesma tomada, eu tenho um interruptor simples. Esse interruptor simples tem um comando A. Esse comando A vai comandar essa iluminação. Vocês podem observar que, seguindo no eletroduto, eu tenho a fase do circuito 1 e tem o comando A, que é o retorno. Então, essa fase, esse retorno está vindo aqui, sendo que a fase e o retorno vai descer aqui. Ó. Vocês podem observar, vão descer para o meu interruptor. Tá? Vai descer para o interruptor. Está aqui, para o interruptor. Então, dessa forma, nós temos o circuito 2 com 2 tomadas e um interruptor simples para acionar esse ponto de iluminação. Ok? Exemplo de uma ligação de 2 lâmpadas. Então, nós temos aqui o diagrama multifilar. Eu tenho aqui a fase entrando, eu tenho a ligação da fase até as 2 lâmpadas que estão em paralelo e tem o neutro 1, olha. Como que eu faço essa representação? Então, sai do meu quadro de distribuição, sai um eletroduto. Nesse eletroduto tem fase, neutro, eu estou transportando o terra. Eu posso ligar o terra na iluminação também. Algumas luminárias vêm com terra, posso ligar o terra. E a ligação é para o meu interruptor simples. Então, é um interruptor simples, né, que vai fazer o acionamento da lâmpada. Então, para esse interruptor tem 2 retornos. O retorno dessa lâmpada e o retorno dessa lâmpada. Ok? Esquema three-way. O esquema three-way. Vamos lá no esquema three-way. Como eu represento o esquema three-way? Está aqui o diagrama multifilar. É um interruptor de 3 seções, né? De 3 terminais, S1 e S2. Da forma que está aqui, a lâmpada está apagada. Quando eu acionar S1 nesse ponto, veja que a lâmpada acende. Então, no interruptor three-way, os 2 terminais extremos, você liga com os 2 terminais extremos do próximo three-way. Esses 2 terminais ligados nos 2 terminais do three-way. Entra a fase em um dos interruptores e outro entra a lâmpada. E o neutro chega na lâmpada. Ó, neutro na lâmpada,
saída da lâmpada no segundo three-way, no meio do segundo three-way, o outro meio do primeiro three-way, no terminal do meio, eu ligo a minha fase. E os dois são em paralelo. Isso aqui é os dois paralelos que a gente chama S1 e S2 conectados os dois extremos. Da forma que está aqui embaixo no desenho, eu posso simbolizar na linguagem de projeto, sai do quadro de distribuição, sai o neutro e a fase. Eu tenho um interruptor three-way aqui comandando essa lâmpada, esse outro interruptor comandando a lâmpada. Eu vou acender ela e apagar em 2 pontos. Então, nesse primeiro three-way, está chegando a fase e 2 retornos. Tá certo. Nesse segundo three-way, chega os 2 paralelos e o retorno. Está mostrando aqui. Vocês podem vir aqui no desenho. No interruptor 2, olha aqui, olha. 2 paralelos, que a gente chama de retorno também, e o retorno da lâmpada. 2 paralelos e o retorno. E na lâmpada vai ter o neutro também, que está chegando aqui, ele vai ficar na lâmpada. Então, essa ligação aqui representa o circuito 1, que é uma ligação de iluminação, e uma ligação three-way. Um interruptor vai ter 3 retornos, o outro interruptor vai ter uma fase e 2 retornos, como vocês estão observando aqui. Esquema four-way, está aqui o esquema em linguagem multifilar. Então, o interruptor four-way tem um interruptor intermediário no meio, que é o four-way. Então, eu sempre, com four-way, eu trabalho com 2 three-ways nas pontas e um four-way no meio, intermediário. Da forma com que está aqui, a lâmpada está apagada. Quando eu conecto, eu aperto esse interruptor, a lâmpada acende. Quando eu aperto o interruptor S3, né, a lâmpada acende por S3 e assim sucessivamente. Então, o que nos interessa é a simbologia elétrica de linguagem de projeto. Como que seria? Simbologia do interruptor intermediário, four-way. Então, a bolinha cheia com uma bolinha com a metade cheia e a outra vazia. A. Nesse interruptor, é o interruptor intermediário, ele tem 4 paralelos. 1, 2, 3, 4. Representa o circuito 1. E nas duas pontas, o three-way, sempre com A, porque vai comandar esse ponto de luz aqui. Circuito 1. Então, nesse three-way chega fase e 2 retornos, tá certo. E nesse outro three-way tem que chegar os 3 retornos, como está colocado aqui. Ok, pessoal? Aqui uma ligação de interruptor com tomada, com um interruptor com tomada e uma tomada simples. Aqui já é uma linguagem mais visual, né, para vocês verem. Tem aqui o quadro, sai aquele eletroduto que a gente representa para a linha cheia ou tracejada, se estiver cheia, se estiver embutido na parede ou no teto, e tracejado se estiver embutido no piso. Então, vocês podem observar aqui que eu tenho esse eletroduto, tem um circuito 1, circuito 2. Circuito 2 é um circuito de tomada. Aqui, ó, circuito 2 é uma tomadinha. Circuito 2, bitola, 2,5 do condutor. Tem condutor de neutro, condutor de fase, condutor de retorno. Aqui, eu tenho um interruptor e uma tomada. Aí vocês podem observar aqui que está chegando nesse eletroduto aqui. Está chegando a fase para o interruptor e o retorno. Retorno de quem? Retorno da lâmpada, dessa lâmpada que está aqui. E na tomadinha que está junto aqui, conjugado, eu tenho chegando o neutro, chegando a fase e chegando o terra do circuito 2, cuja bitola é 2,5 milímetros. Então, essa visão dá para vocês já fazerem a abstração quando olhar para o projeto. É isso que vocês estão fazendo, só que a linguagem de projeto é no nível de linguagem de diagrama unifilar. Aqui nessa tomada, vocês podem ver, tem o neutro, a fase e o terra. Né? E aqui, nesse eletroduto, está saindo 2 circuitos. Obviamente, um circuito para iluminação, está aqui o ponto de iluminação, que é aquela bolinha, né, vazia, né, é aquela circunferência maior que a gente representa em diagrama unifilar. O ponto de comando está aqui, vai comandar esse ponto de luz. Interpretação de um projeto básico. Agora eu trago um exemplo de um projeto para vocês. Então tem esse projetinho, é um projeto de uma sala de um escritório, ele está pronto, está nessa configuração.
Vamos, já que o objetivo da aula é entender o que está escrito aí em linguagem de diagrama unifilar, conforme a NBR 5444, né? O projetista faz o projeto, né? E coloca a legenda. Por que é colocada a legenda? Porque não existe só a norma NBR 5444 de desenho. Existem outras simbologias de desenho. Como não existe obrigatoriedade em usar uma norma e outra, eu particularmente trabalho com a NBR 5444, tá? Mas é importante ter a simbologia. Eu não coloquei a simbologia porque nós estamos exercitando e vocês estão com esse projeto para fazer a execução. Aí vamos começar no ponto aqui, onde tem o que está escrito aqui, QM, quadro de medição. Então, sai lá do quadro de medição um eletroduto que está embutido no piso. E o que está chegando no meu quadro de distribuição? Esse quadro está embutido na parede. O que chega? Chega o neutro, duas fases e terra. Então, eu posso dizer que isso aqui é um sistema, essa planta é uma planta de um sistema bifásico. Quantos circuitos eu tenho? Olha o que sai do meu quadro. Saem 2 circuitos. Um circuito contendo o neutro e a fase, o outro circuito contendo neutro, fase e terra. O circuito 1 é o circuito de iluminação. Olha aqui para vocês verem, olha. Ponto no teto, ponto no teto, ponto no teto. Circuito 1. O circuito 2 representa as tomadas. Olha, tomada, tomada, tomada. Né? Tomada do circuito 2, tomada média do circuito 2, tomada média do circuito 2, média do circuito... Não, desculpa, tomada média do circuito 2, tomada baixa do circuito 2, também tomada baixa do circuito 2, tomada média do circuito 2. E aqui, vocês podem observar que tem 2 circuitos saindo aqui e eu tenho mais um circuito saindo aqui. Então, esse projeto dessa sala de escritório, ele tem quantos circuitos? Tem 1, 2, 3 circuitos. Então, tem 2 tomadas aqui. Essa tomada que eu estou passando o mouse é uma tomada alta, bifásica, 2 pontinhos, tá? Então, aqui eu tenho uma tomada conjugada com um interruptor. Esse interruptor é o quê? É um interruptor three-way. Ele está acionando o ponto A nesse ponto aqui, ó. Então, se vocês observarem aqui, o ponto A de iluminação aqui, que é o comando A, ele está sendo comandado por esse interruptor e esse interruptor. Eu comando essas 2 lâmpadas. Então, essas 2 lâmpadas no teto, elas estão em paralelo. Então, aqui, nesse primeiro interruptor, three-way, chega a fase 2 retorno, ok. Nesse segundo three-way, tem que chegar a 3 retornos, como está aqui. E aqui vai passar a fase, o retorno, vai passar o neutro, a fase, 3 retorno e o terra. Outra coisa que a gente pode observar também, que eu tenho um three-way simples aqui, comandando esse ponto C, onde eu tenho a fase e o retorno, chegando no interruptor C. E aqui eu tenho outro interruptor simples também, né? Onde eu tenho fase e retorno, que comanda o ponto B. Então, se a gente observar esse diagrama elétrico, é importante e a gente vai dizer o seguinte. Nesse diagrama, nesse projeto, pequeno projeto elétrico, eu tenho 3 circuitos. Circuito 1 de iluminação, visto aqui, circuito 2 de tomadas e circuito 3 de tomada também, que é essa tomada que está sinalizada aqui. É uma tomada alta, né, de 2 metros. Então, é muito provável que essa tomada 3 é uma tomada de uso específico. Está vindo por um eletroduto embutido na parede. E observando também no projeto, existem eletrodutos embutidos no piso? Existe. Esse trecho aqui, essa tomada está ligada nessa e ligada nessa, e ligado nessa outra tomada,
usando eletroduto embutido no piso. Aqui, olha, eletroduto embutido no piso. Aqui, ó, já o eletroduto está embutido na parede. Lembrando que aqui, olha, circuito 2 está chegando o neutro, a fase e o terra. Neutro, fase terra do circuito 2 está passando aqui, conjugado, isso aqui é o interruptor three-way conjugado com uma tomada. Então, pessoal, é muito importante essa linguagem para vocês, eletricistas. É importante porque vocês vão receber esse projeto para executar. Então, é importante ver o tipo de alimentação, entender as ligações, como eu apresentei aqui para vocês. Ok, pessoal? Aqui tem uma outra tomada que eu vou frisar, é uma tomada de uso específico do que representa o circuito 3. Tem algum detalhe que está faltando nesse projeto? Existem alguns detalhes que estão faltando nesse projeto. Qual é a bitola dos condutores? Então tem que ser colocada aqui 1,5, 2,5 ou 4 milímetros, dependendo da tomada, se é de uso específico ou não, a carga, né, está relacionada. Então faltou colocar aqui nesse projeto o quê? Colocar a bitola dos fios, o diâmetro dos condutores. Ok, pessoal? Então, eu acho que dá para vocês terem uma visão de como é executada uma leitura de projeto. Aqui também uma tomada média de 1,30 m, né? Aqui outra tomada média pertencente ao circuito 2. Olha, o que chega nessa tomada? Chega o neutro do circuito 2, a fase do circuito 2 e o terra.